E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Êxodo 17, versículo 11 a 13. Esse texto estabelece uma verdade irrefutável. O líder não vence sem o povo e nem o povo vence sem o líder. Líderes estafados colocam o povo em risco. Teremos vitórias na mesma medida em que apoiamos nossos líderes pelo ministério sacerdotal e diaconal, ou seja, orando e servindo de bom coração. Esse texto se refere a um momento literalmente crucial, quando Israel estava enfrentando o seu pior inimigo. Josué estava com o povo no campo de batalha, enquanto Moisés intercedia, dando cobertura. Quando Moisés levantava seus braços, Josué prevalecia, e quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. Fica claro que muitas vitórias têm obrigatoriamente um caráter corporativo, envolvendo a liderança e o povo. A primeira lição desse texto é que exercer cobertura espiritual demanda-se manter em uma posição de cruz, suportando intercessoriamente a carga do povo. O aspecto crítico é que essa posição sacrificial de permanecer com os braços levantados é pesada e cansativa. Quando os intercessores dormem no Getsemane, o líder chega a suar sangue. A negligência, o boicote e a divisão entre líderes diagonais podem representar as maiores derrotas de um ministério. Imagine se Arão e Hur estivessem se desentendendo enquanto Moisés, no seu Getsemane, intercedia pelo povo no campo de batalha. Líderes precisam de intercessores e ajudadores. Aqui entra o poder da submissão que assenta o líder em uma posição triunfante de descanso. No caso de Jesus, Deus precisou enviar anjos para confortá-lo, pois seus intercessores não suportaram o peso da batalha e dormiram. O fato é que, se não fora por Arão e Hur assentar Moisés em uma rocha, sustentando seus braços levantados, Israel provavelmente teria sido derrotado. Quando o líder estressa, o povo perde a batalha. É dessa forma que muitas igrejas estão sendo atacadas e derrotadas por Satanás. É o povo desgastando o líder e o líder descobrindo espiritualmente o povo. Amaleque, ou seja, a carnalidade prevalece. Submissão pode fazer toda a diferença em uma situação de batalha espiritual. Se não fosse por Arão e Hur, todo o esforço de Moisés e Josué seria insuficiente. Simplesmente, eles decidiram a batalha por meio da submissão, sustentando Moisés na posição ativa de descanso, na qual Israel prevalecia. O descanso quebra a passividade do ativismo e ativa a fé, sustentando uma vida de entrega total. Confiança e vitória. Na verdade, quem foi o responsável pela grande vitória sobre os amalequitas? Moisés? Josué? O povo? Arão e Hur? Nenhum deles poderia ter vencido sem Hur. A submissão coloca o líder em uma posição sobrenatural de graça, viabilizando uma intercessão eficaz a favor do povo. Nem sempre a submissão é uma tarefa fácil. Todo líder tem suas limitações e defeitos. Alguns são realmente imaturos e despreparados. Com isso, uma grande lacuna pode se abrir. Caso essa brecha não for preenchida pela oração, abre-se um campo para a rebelião. A rebelião nasce da falta de oração pela liderança. Quando oramos, conscientizamos-nos cada vez mais das necessidades dos nossos líderes e quando não oramos, tendemos a enfatizar as suas falhas, criticando-os irresponsavelmente. Sustentar os líderes em oração é um dos pontos centrais
pelo qual um ministério é abençoado e prevalece. Quando fazemos isso, pensando corporativamente, estamos investindo em nós mesmos. Estamos protegidos na mesma proporção em que somos submissos. Submissão estabelece um manto de cobertura espiritual e proteção sobre nossas vidas. A maneira certa de sermos guardados por Deus é permanecendo debaixo da autoridade que Ele tem estabelecido sobre nós. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho. 1 Samuel, capítulo 24, versículos 5 a 7. O principal aspecto da proteção que Davi recebia de Deus em relação à furiosa perseguição de Saul era que ele não revidava. Tinha um profundo discernimento acerca da importância da submissão. Não permitiu que a sua motivação fosse corrompida pela amargura e rebelião. Sabia que, para ser protegido por Deus, precisaria não reagir de acordo com o espírito impiedoso de Saul. Estava diante da maior prova que todo líder aprovado por Deus precisa passar: a prova de respeitar uma liderança injusta. Apesar de Saul tentar exterminar Davi, em momento algum ele insurgiu desrespeitosamente contra a autoridade do rei. Isso fez Davi uma pessoa inatingível, protegido por Deus até por seu próprio líder. Deus te abençoe e agracie sempre em nome de Jesus.